Sabe qual é a boa notícia? Para a gente começar bem esse momento de palavra, é que você está cantando aqui que tudo é possível, tudo Ele pode fazer, Ele nunca perdeu batalha, nosso Deus não perde batalha. Sabe qual é a boa notícia? É que você faz parte do exército dele. Então, se Ele não perdeu batalha, você também não perde batalha. Aleluia! Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Sabe que você não senta ainda não, porque existe um movimento aqui, não é? Existe esse culto, olha, eu sou visitante, não é? Porque eu não venho aqui sempre, mas eu sei que esse culto está diferente. Eu sei que Deus quer fazer alguma coisa com a gente nessa manhã. E quando eu estava orando e meditando sobre o que falar nessa manhã, me veio muito forte trazer para nós a consciência do mundo espiritual, a inteligência espiritual. E aí eu, orando, disse assim: Pai, como é que eu vou fazer para que eles vejam o espiritual antes de eu começar a ministrar? Ouve o que ele disse para mim. Ele disse assim: você vai se sentar e vai ver eu fazer. Você entendeu? Eu me sentei e vi ele fazer. Uau! Nessa manhã nós vamos sair daqui plenamente conscientes de que o mundo espiritual é tão real quanto esse que você vive. E ele já começou a fazer isso, não foi? Ele está fazendo isso. Aliás, ontem à noite tivemos um culto poderoso de homens aqui, uma geração de homens fortes, guerreiros gentis, estão se levantando nessa igreja. Homens que vão alcançar os diversos lugares, vão entrar nas favelas, nas comunidades. Ei! Um exército de homens ousados, que não tem do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. E tivemos um tempo glorioso também aqui da manifestação do Espírito Santo. Só para você ficar feliz a respeito do que Deus pode fazer nessa manhã. Ontem, um cadeirante se levantou e andou. Tá bom para você isso? Meu Deus faz tudo que é impossível. Ele pode fazer. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Quando eu estive aqui na última vez, aquela senhora ali de 86 anos estava internada. Eu disse assim: o senhor lembra, pastor? Na próxima vez que eu vier, ela vai estar sentada aqui vendo. Amados, ela ficou mais de 30 dias internada. Era um problema sério na coluna. Havia uma infecção que era indetectável. Tati está aqui, cuida deles, pode testemunhar do que eu estou dizendo. E chegou o momento, amado, que eles já tinham feito o que podiam fazer. E não havia mais o que fazer. O médico vira para a gente e fala assim: olha, eu não sei mais o que fazer.
Eu gosto dessas afirmações humanas, porque elas abrem o portal para o espiritual se manifestar. Pois bem, palavras do meu irmão ontem, estava com ele, disse assim: rapaz, quando o médico disse aquilo, eu disse dentro de mim: é agora que aquele que pode fazer, vai fazer. Amados, foi sobrenatural. 2 dias, 3 dias depois ela estava em casa. Tá bom para você? Tá bom para você que ele pode fazer hoje? Ele faz o impossível, tudo é possível. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha, não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Eu só estou injetando em você fé, para você entender que o que estamos fazendo aqui, amado, é algo espiritual. Não tem nada de humano. Vou dizer de novo: o que estamos fazendo aqui é algo espiritual. Não tem nada de humano. Não é autoafirmação, não é palavras de pensamento positivo, não é levantar a plateia, não é isso, amado. Isso aqui é poder de Deus. Junto com aquela moça ali, de 86 anos, tem um moço de 96. 96. Você está cansado aí de fazer alguma coisa, amado? Levanta aí, isso, tá aí, ó. 96, amado. 96. Diácono da Lagoinha. Era diácono da Lagoinha, né? Porque agora vai ser diácono do Verbo da Vida. A moça ali também não podia se levantar. Levante-se. Eita, glória! Amado, entenda de uma vez por todas: tudo que é impossível é a especialidade de Deus. Existe algum impossível na sua vida? É a especialidade de Deus fazer. Deus gosta quando você fala: isso é impossível. É, amado, porque aí as possibilidades humanas, elas estão falidas. Não há mais o que fazer. Quando você chega nesse ponto, amado, creia. Oh, aleluia. O mundo espiritual está em manifestação nessa manhã aqui. Como o pastor disse aqui, pastor Anderson, existem curas acontecendo. Eu percebo um espírito de cura acontecendo aqui. Está ouvindo, Tati? Cíntia, põe a mão na barriga dela. Isso. Existe uma enfermidade aí que está sendo curada hoje. Ei. Existe alguém enfermo no nosso meio? Levante sua mão assim, rapidamente. Isso, levante sua mão, você que está enfermo. Eu quero um crente botando a mão nessa pessoa aí. Um crente, orando com ele. Isso. Chega junto aí, amado. Não tenha medo, seja ousado. O poder que ressuscitou Jesus habita dentro de você. Cura se manifestando nessa hora. Isso. Tá chegando ali, ó. Cura chegando. Quem está mais enfermo aqui? Levante sua mão rapidamente. Poder de cura. Oh, aleluia. Dons de curar em manifestação. Este é o lugar. É aqui que as coisas acontecem. O fantástico não está na Globo. O fantástico está aqui no Carlos Prates. Está aqui, amado, na Tereza Cristina. Pai, obrigado pelo teu poder curador nesse lugar. Obrigado por boas notícias. Bons diagnósticos. Bons diagnósticos chegando. Porque você faz tudo. Tudo é possível.
Obrigado, Pai, porque você está fazendo nesta manhã o impossível. Eu creio no impossível. Eu creio no impossível. Ele se rende diante do nome de Jesus. Toda e qualquer notícia impossível, ela se rende diante do nome de Jesus. Tudo é possível. Bem suave, bem suave. Tudo tu podes fazer. Você pode adorar? Meu Deus não perde uma batalha. Ele não perde a batalha. Não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. não falhará. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde uma batalha. Não perde as batalhas. Eu sei, não falhará. Antes de você sentar, diga comigo: eu sei, não falhará. Diga: com certeza haverá bom fruto. Não será frustrada a minha esperança. Aleluia. Sente-se, por favor. Aleluia. Fiquem por aqui, só um pouquinho, ok? Já peço para vocês sentarem. Aleluia. Eu quero te mostrar algo natural que revela algo espiritual. Nós vamos naturalmente nesse dia comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Mas não é sobre, quantos aqui sabem que não é sobre pão e sobre suco de uva que nós estamos falando? Isso é apenas um memorial, é apenas um símbolo. Na verdade, naturalmente você estará comendo um pedaço de pão e tomando um cálicezinho com um pouquinho de suco de uva. Mas espiritualmente, sempre haverá uma outra realidade em manifestação. Paralelo à realidade que você está vivendo naturalmente, seus problemas, seus dilemas, seus desafios, existe uma outra verdade espiritual também convivendo com você. A pergunta é: em qual dessas realidades você está colocando seus olhos? Esse é o grande segredo. Então dizia, não é? Estamos aqui para comer pão e tomar um cálice de suco de uva. Mas também estamos aqui para compartilhar do corpo de Cristo e beber do sangue da nova aliança. É bem verdade que você não vai comer o corpo de Jesus e não vai tomar o sangue dele. É um simbolismo, é um memorial. Mas esta verdade, este ato natural, toca o mundo espiritual. Alô? É uma questão de você entrar em frequência. Meu Deus. Como é que é aquela música diante... Vocês cantaram nova agora? Diante do grande eu sou. Essa aí, né? Vocês cantam em si, né? Si. Tá, eu vou mostrar para vocês algo espelho que eu quero mostrar espiritualmente, ok? Você sabe que por trás das notas musicais, por trás do som, existe algo que se chama frequência. Então a frequência você não vê, mas ela está lá. O que você vê, não? O que você ouve? O som. Mas por trás do som existe uma frequência. Vamos ver, a bateria vai começar a marcar, só o bumbo marcando isso. É só um som. Mas você há de concordar que ele já tem uma frequência, não tem? Ele não mexe dentro de você? A influência do bumbo dentro do seu corpo é uma frequência. Aí o bumbo vai começar a tocar junto com o baixo, só marcando. Tem muito nexo, né? Um barulho meio sem sentido, mas é frequência. Os dois já estão tocando na mesma frequência, ok? Agora vamos botar a guitarra junto com eles. Vamos lá. Começou a ter sentido, não começou? Por quê? Eles ali era só frequência. Aqui entrou harmonia.
entrou um acorde tocando. Você percebe que existe uma harmonia, não existe? Mas eu que estou falando, não estou na mesma frequência deles. Quando eu começar a falar assim, quando eu começar a cantar assim, na mesma frequência deles, eu vou entrar na mesma frequência e vamos ficar cantando juntos. Percebeu? É diferente, eu estava falando e eu entrei numa frequência. Agora os cantores cantam. Vamos lá. Diante do grande eu sou, Uníssono, básico. tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto grande é. Eu vou cantar com eles, presta atenção. Diante do grande eu sou. Eles vão cantar uníssono. Eu vou cantar junto com eles, mas diferente deles, todavia na mesma frequência, dentro do mesmo campo harmônico. Vamos lá, uníssono. Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto grande é seu nome. Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto grande é seu nome. Percebeu? Existe uma frequência que une. Eu te mostrei algo natural. Obrigado, gente. Viu? Bom demais vocês. Então, vocês são um sucesso, viu? Pode sentar. Aleluia. Eu mostrei algo natural para você entender algo espiritual. Quando você entra na frequência certa, quando você começa a ouvir a frequência do céu, oh, aleluia. Está entendendo uma coisa? Eu não vou me estranhar, ok? Fica tudo bem. Se quando você entrar na frequência do céu, te dê vontade de correr. É assim mesmo. Quando a revelação chega no coração, amado, ela explode no pé. É assim. Diga comigo: informação, revelação, transformação. O que você está ouvindo aqui pode ser só informação, mas é bom que não seja. Porque quando se torna revelação, aquilo que chegou à sua mente, ele desce para o seu espírito. E aí você consegue entrar na outra frequência, na frequência do espírito. Enquanto você estiver na frequência natural, amado, as tribulações, as adversidades vão ficar gritando bem alto para você. Eu sou maior que você, eu posso derrotar você, você não vai conseguir vencer, não vai sair dessa situação. Elas ficam gritando. Eu não sei quanto a você, amado, mas de vez em quando eu acordo com a alma gritando. É porque a alma, amado, está no mundo. Você é um espírito, mas tem uma alma que se comunica com o seu corpo, que está no plano natural, amado, ouvindo más notícias. Olha, falta de má notícia não tem. É ou não é? Você liga o jornal, você só vê boas notícias, é isso? O Brasil está crescendo, o governo está funcionando maravilhosamente bem, uau! Não, só que não. Né? Más notícias povoam a nossa mente o tempo todo, amado. Agora, quando você ouve essas notícias que são naturais, há uma informação dentro de você acerca de um mundo espiritual. De um mundo que te chama para uma outra frequência. Calma, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Eu quero te dizer, amado, que você e eu estamos entrando num momento na humanidade em que as respostas que você normalmente usava, olha, fica comigo porque nós vamos entrar em algo espiritual aqui, muito profundo, ok? Não se disperse, fique ligado comigo. Algo vai ser depositado em você nessa manhã. Eu percebo no meu espírito. Você e eu estamos entrando, amado, num tempo da humanidade em que as respostas que você usava para dar aos seus problemas não vão ser mais suficientes. Porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando. E nós estamos caminhando para aquele grande e terrível dia. Terrível para eles, maravilhoso para nós.
brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito forte que aqui sempre venceu. Não perdeu não, viu? Esse povo era o povo de Deus. Daqui a pouco, amado, está chegando. Então, amado, não tem jeito, o mundo está convergindo para isso. Quando ele converge para isso, as coisas, as situações vão ficando difíceis. Eu vi uma frase esses dias que eu achei maravilhosa. Disse assim, o escritor dizia: treine como um atleta olímpico para uma prova que você nem conhece ainda. Mas, pastor, isso não tem base bíblica, não tem não? Gênesis 12, Abraão e Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde estava indo, amado. Mas a ordem foi: saia e vá. Para onde? No meio do caminho eu te mostro. Que tal se Deus falasse isso conosco hoje? Venda a tua casa, junte suas coisas, faça suas malas e vá. Para onde, Espírito Santo? Vou te mostrar no meio do caminho, só vá. Você há de convir, amado, que uma situação como essa requer uma dose de vida no Espírito. Requer uma dose de consciência do mundo espiritual. Eu estou te falando, amado, de um tempo em que você e eu seremos levados a tomar decisões, a fazer coisas movidos e guiados pelo Espírito Santo, como quando Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. Alô? Alô? Não, Jesus, o Filho de Deus, abriu o céu, desceu como ele com uma pomba, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, que maravilha. Vai começar agora a andar sobre os palácios reais, os tapetes vermelhos. Não. Pelo Espírito eu te guio para o deserto. Diga, coisas inusitadas. Você percebe que para você viver coisas inusitadas, que estão sendo propostas para nós nesse tempo em que as respostas naturais não vão ser mais suficientes, requer, amado, uma consciência do mundo espiritual. Requer que eu e você estejamos plenamente convictos. Como o apóstolo Paulo dizia: eu estou certo. Nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem perseguição, nem espada, nem coisas do presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada vai me separar. E olha que o currículo de Paulo é bem bacana, né? Naufrágio, pedrada, açoite, surra de vara. A gente não chegou nesse ponto ainda. Nem precisa, né? E ele tinha uma convicção. Essa convicção do mundo espiritual, amado, ela é uma grande vantagem que nós temos. Alô? Entender o mundo espiritual, amados, estar se apercebendo do que ele faz, do que ele pode fazer, do que está disponível nele. Uau! Em Cristo, nele, no Filho, nós temos tanta coisa. Mas a minha pergunta para você nessa manhã, a pergunta de Deus para mim e para você nessa manhã é: estamos usufruindo dessas coisas que estão lá no reino do Espírito? Porque, como disse aqui, você sabe, existe uma realidade espiritual que convive com uma realidade natural. Que tal você transitar para o espiritual, pegar de lá aquilo que você precisa para resolver algo no natural, voltar aqui no natural e resolver? Vamos lá, vocês não estão acreditando em mim não. Vamos lá, vamos em frente, vai dar certo. Você tem ouvido falar muito sobre uma tal de inteligência artificial, não é assim? Que na verdade não é nenhuma inteligência, né? É uma inteligência ampliada, porque ela não faz nada sozinha. Você tem que instruí-la no que ela vai fazer e aí ela vai potencializar o que você está fazendo. Ok? Não precisa ficar com medo da inteligência artificial, não vai aparecer o Schwarzenegger, Semeador do Futuro, não vai ter robô matando você, não vai, tá? Isso é filme, tá bom? Mas existe uma realidade que está sendo criada, não é uma realidade virtual. Aliás, tem um bocado de jovens aí, e que bom que estamos trabalhando sobre família,
né? Sobre uma estrutura infalível, sobre coisas que estão por debaixo de uma estrutura que se vê. Você viu que a imagem aqui era uma estrutura de ferro. Quando o prédio está construído, você não vê mais aquela estrutura. Mas sem ela, o prédio não fica em pé. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de filhos, nós estamos falando de colocar na sociedade uma estrutura que é infalível, que é incorruptível, que é forte, permanente e que vai estar por detrás. Uma realidade que está por detrás daquilo que o nosso filho é na vida comum. Isso fala de coisas espirituais sendo colocadas em coisas naturais. E tem muito menino aí, gente, eu conheço alguns, que estão se perdendo, se desconectando da verdade natural, porque estão passando tempo demais na realidade virtual. Porque naquele ambiente eles podem ser o que eles querem ser, ele pode ser uma menina, muito embora seja um menino, ele pode ser forte, ele pode ser bonito, bonita, no entanto ele não é tão bonito, tão bonita, ele pode ser másculo, ele pode ser forte, uma realidade que não corresponde àquilo que ele é. Essa realidade, amado, virtual, ela está contaminando a nossa percepção de entender o reino espiritual. Aleluia. Falei para você ficar comigo, ok? Fica comigo. Estamos mergulhando. Mas essa realidade, essa inteligência, que tem sido dita inteligência artificial, ela foi possível por causa da mudança na maneira da computação clássica operar. Se tiver alguém aqui que é dessa área, me corrija, né? Estou falando daquilo que eu tenho lido. Porque essas coisas falam do Espírito. Vai chegar o dia em que a ciência natural vai ter que reconhecer. Ah, vai. E aí, o computador natural, o computador clássico, tradicional, ele trabalhava no sistema binário, 0 e 1. 0 mais 1, 0 com 0, 1 com 0, combinações binárias transformando aquilo em informação. Quando eles descobriram a computação quântica, você deve ter ouvido falar sobre isso, computação quântica, eles descobriram que não havia não mais um bit, que era a informação, mas um qubit. Se você está duvidando de mim, depois que você for embora para casa, agora não, que você tem que prestar atenção na palavra, depois que você for para casa, você vai ler, vai pesquisar sobre isso, o qubit, que é uma outra forma da informação ser processada. É como se ele fosse uma moeda girando. Quando você gira uma moeda bem rapidamente, você percebe que você vê cara e coroa ao mesmo tempo. Não é assim? Fica girando, você fica vendo a cara e a coroa ao mesmo tempo, como se fosse uma mesma coisa. Pois muito bem, na computação quântica, o qubit, ele pode assumir qualquer informação. Ele não é mais 0 e 1, ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Gente, estou falando de computação, viu? Não estou falando de espiritual, não. Isso que eu estou falando ainda é o natural. É porque a gente não sabe o quanto que o homem tem avançado no científico para descobrir, amado, que o espiritual está lá dentro. Meu Deus. E aí, descobriram também, amado, e por isso a computação quântica, por isso a aceleração da informação no processamento quântico, eles descobriram que quando 2 qubits estão girando ao mesmo tempo, forma-se um espelhamento, o nome é estranho mesmo, um emaranhado quântico. Ou seja, quando eles estão funcionando na mesma frequência, cara, presta atenção, quando eles estão funcionando na mesma frequência, eles se tornam como se fosse um. Vamos lá, fica comigo. Não existe mais espaço entre eles. Não existe mais espaço, eles se tornam como se fossem um. E aí, por causa disso, gente, os cientistas já estão conseguindo. Lembra daquele Star Trek? Lembra? Jornada nas Estrelas? Vê se eu consigo fazer. É assim, né? Capitão Spock, lembra? O pessoal mais velho lembra, o pessoal mais novo não assistia, né? Então, tinha um negócio que eles entravam na maquininha, fazia assim, né? Uma luzinha assim, passava de cima para baixo, eles sumiam aqui e apareciam aqui. Ah, pastor, isso é ficção científica.
Pois muito bem, vocês sabem que os cientistas já conseguiram fazer a transferência, o teletransporte de 1 qubit. Tirar ele daqui e colocar lá. Isso parece com alguma coisa, amados? Que você já leu na sua Bíblia? Filipe, correndo na carroça, do lado do etíope. Não, você precisa entender o quadro, amado, ok? Filipe estava bem em Samaria, rapaz, fazendo milagres, prodígios, coisa boa, estava crescendo. A igreja de Filipe em Samaria estava bombando. Aí o Espírito Santo fala para ele assim: vai para o sul, vai para o deserto. E aí, se Filipe não tivesse atendido aquela ordem, amado, ele não tinha encontrado o etíope. Diz a palavra, amado, você lê depois. Diz a palavra que aquele etíope era um alto oficial. Ou seja, Deus proveu no meio do deserto uma carroça com um alto oficial ser alcançado e batizado por Filipe, porque aquele cara, amado, ia contaminar, ia influenciar toda uma nação. Que tal você, amanhã, correndo do lado do carro? O Uber passando, a pessoa com uma Bíblia aberta e você correndo do lado dela. Está entendendo o que está lendo? Está entendendo o que está lendo? Olha só, isso aí é Jesus, viu? Eu te falei de coisas inusitadas. Eu te falei de um tempo em que você não vai ter que pensar muito, não. Você vai receber o comando e vai fazer. Não, você não entendeu, amado. Você só vai fluir nesse nível, amado, se você se desligar do natural. Porque naturalmente falando, você vai fazer assim: Deus, já eu? Tá ficando doido? É você mesmo. Como Gideão, que estava escondido no lagar, malhando trigo. Você sabe, né, da história de Gideão, quando Deus encontra ele e fala assim: ei, homem valente! E ele escondido no lagar, malhando trigo. Se você não sabe, lagar é lugar de pisar uva, não é lugar de amassar trigo. Ele estava lá porque ele estava escondido, ele estava com medo. Com medo dos midianitas, que estavam chegando para invadir o povo de Israel, estavam roubando, saqueando a produção deles. Ele estava lá escondido. Nessa condição, uau! Nesse lugar, amado, de impossibilidade, nesse lugar em que ele estava com medo, acuado, é lá que Deus encontra com ele e fala assim: ei, bom dia, homem valente. Do mesmo jeito que ele está te encontrando nessa manhã. E você é todo acuado aí. Não, essa palavra não é para mim. Eu sou muito pequenininho, sou vermezinho. Comigo não funciona nada disso. Então, é justamente com você que Deus está dizendo nessa manhã: ei, bom dia, valente. Coisas inusitadas. Felipe, vamos voltar para Felipe. Felipe estava lá na carruagem, não é? Subiu na carruagem, andou, conversou com o etíope, eu não sei quanto tempo foi isso, até que um momento ele fala: gente, olha, isso é coisa espiritual. Estou falando de um alto oficial. Eu vivo nesse meio, amado, sou general, vivo em Brasília, trabalho no Ministério da Defesa, convivo com autoridades. E dizendo: você está entendendo o que você está vendo aí? Estou entendendo não, entra aí, general. Vamos embora. E de repente a gente passa do lado de um lago. Não, mas eu estou falando de coisa inusitada. Você está pensando no natural, você não vai alcançar isso nunca. De repente a gente passa do lado de um lago e ele fala assim: eu posso ser batizado aqui? Não, você não está entendendo, amado. Eu vou te dar um outro exemplo para você ficar bem afiado nessa manhã. O povo de Betim que veio aqui à frente, amado, como eu me regozijei. Porque da última vez que eu estive aqui, a outra vez, eu estive em Sarzedo, ministrando lá, era aniversário da igreja em Sarzedo e Mário Campos. E aí, vocês estão vendo que eu conheço, né? E vocês estão vendo que eu estou falando, né? Que vocês estão vendo, vocês sabem de onde que eu sou, né? Então tem gente que sobe aqui e fala diferente, mas eu conheço a nossa história. Eu até protegi o atleticano ali, graças a Deus, né? E botaram os cruzeirenses para orar por ele. Eu falei: não posso fazer isso. Tem que salvar esse camarada, né? Fui lá salvar ele. Eu sou da terra, eu conheço. Mas então, a gente foi lá em Sarzedo, e quando estávamos em Sarzedo, me veio muito fortemente essa visão. Eu vi uma nuvem saindo, eu estava lá, né? Eu vi daquela posição. Hoje eu estou vendo a nuvem saindo de outra posição, mas é a mesma nuvem.
que saía, amados, e invadia Betim. E eu declarei, amado, naquele dia, setembro do ano passado, eu acho que foi, né, papai? A gente foi lá tocar, acho que foi. E eu falei assim, gente, começou algo em Betim. Uma igreja, Verbo da Vida, está nascendo em Betim. E nós vamos vê-la logo. Já tem até pastor. Meu Deus do céu. Você está entendendo, amado? Coisas inusitadas. Vamos voltar para o careca. Eu ia falar careca, não pode não. Vamos voltar para o camarada junto comigo, né? E aí, posso ser batizado aqui nessa água? Pode. Agora. Você está preparado para viver isso, amados? Coisas inusitadas. Se você não está entendendo o que eu estou falando, amado, você vai sair daqui só comendo um pedaço de pão e tomando um pouquinho de suco de uva. Mas não é sobre isso que estamos falando. Não é sobre coisas naturais que estamos falando. Estamos falando sobre coisas espirituais. E aí, voltando lá no Qubit, lembra aquela história bagunçada toda, emaranhado, né, quântico? Então, aí, de repente, Felipe acaba de cumprir a sua tarefa, aquele etíope é salvo, é batizado, diz a palavra que, de repente, ele achou-se. Pum. Você já leu isso na sua Bíblia. E você disse assim, não foi bem assim. Achou-se é porque ele foi indo assim, de repente ele se achou. Não. Ele estava num lugar e de repente ele se achou em outro. Ele achou-se em Azoto, que era outra cidade. E é longe, viu? Eu fui pesquisar para ver a distância, é mais de 300 quilômetros. Pense num teletransporte maravilhoso. E agora, amada, a ciência está descobrindo que isso é possível. Algo que você e eu já sabíamos há tanto tempo que é possível. Tudo é possível. Por isso que a gente cantou aqui, amado. Eu fiz questão de cantarmos várias vezes. Porque, amado, nessa esfera natural, nessa esfera de coisas naturais, muita coisa, quase tudo é impossível. Mas quando você vem para a arena do Espírito, quando você vem para esse ambiente espiritual, meu Deus, esse ambiente de todo medo se vai, toda angústia vai embora, toda doença vai embora, esse lugar onde as coisas espirituais se tornam naturais. Oh, aleluia. Eu me lembro de testemunho de uma mulher, uma evangelista, que teve uma visão espiritual, foi ao céu, e aí entrando, ela narra que era como se fosse um quarto, ela entrava no quarto e via pedaços de corpo, pedaços de perna, de braço, de fígado. Ela começou a olhar aquilo, e aí ela foi andando, daqui a pouco ela viu uma perna com o nome dela, e um baço com o nome dela, um coração com o nome dela, e ela perguntou para o ser espiritual que estava perto dela, por que essa perna está aqui com o meu nome? Ele respondeu, porque já está tudo preparado. Mesmo que você precise. Você não está precisando agora, mas se você precisar. Esse é o mundo espiritual, amado. Esse é o lugar que está sendo proposto para mim e para você nessa manhã. Não, vamos lá, você está achando que eu estou inventando essas coisas? Eu sei, tudo bem. Conheço vocês tudo. Eita glória! É bom porque aqui eu posso ministrar do jeito que eu, né? Do jeito que eu sou. Lá em Brasília eu preciso falar com correição e atitude. Aqui a gente fala assim mesmo. Benção a Deus. Eita glória! Aleluia! 1 Coríntios 1, 21, abre comigo lá. Nós estamos acessando coisas espirituais. Eu estou lhe dando o entendimento daquilo que aconteceu aqui no início do culto. Porque talvez você tenha achado, como o pastor Anderson mesmo mencionou aqui, né? Pode ter achado que era uma grande bagunça. Eu fui um que fez bagunça, saí correndo por aqui, pelo corredor, fui lá atrás, voltei. Olha que coisa feia, pastor fazendo bagunça. Não, amado, isso é o mover. Isso é o Espírito Santo, isso é a consciência do espiritual. 1 Coríntios 1, 21.
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu estou pregando para você aqui é loucura, amado. Teletransporte de bit, que conversa é essa, pastor? Você ficou doido? Não, amada, a ciência está provando essas coisas. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Diga se eu fui chamado. Então você faz parte de uma classe diferente. Você já deve ter ouvido falar sobre o quociente intelectual, QI. Fulano tem um QI de 80, um QI de 100. É uma medida da quantidade de inteligência natural, cognitiva. QI. Existe o QE, que é o quociente emocional. Você já ouviu falar também sobre isso? Inteligência emocional. Não é? Nossa, pastor, o senhor está bem intelectual hoje. Amado, porque você pode orar com o espírito e orar com o entendimento, viu? Deixa eu te contar uma coisa. O espiritual não se separa do natural. Eles estão conectados. O seu natural pode ficar muito melhor quando você conectar ele com o espiritual. Quando você colocar ele na mesma frequência. Uau. Aleluia. Pausa para reflexão. Para você pensar. Para nós, os que fomos chamados, é o que, amado? Tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Sabedoria de Deus, diga sabedoria de Deus. Ei, amado, eu e você temos acesso a um nível de sabedoria que existe no mundo espiritual que o homem não tem, o homem natural não tem. Não, você não entendeu, amado. Olha só, eu estou te falando que você tem uma vantagem competitiva sobre o mundo que é absurda. Porque o homem só pensa no nível da sabedoria humana. Você, quando ativa a sabedoria espiritual, meu Deus. Isso fala de duas leis. Você sabe, tem advogado aqui, né? Cadê o Hudson? Está lá, né? Tem advogado aqui. Você sabe que, às vezes, existem conflitos aparentes de normas. Não é isso? Uma norma que parece que está conflitando com a outra. Mas aí você tem as formas de solucionar isso. Você pega aquela lei que é mais nova, aquela lei que é mais específica. Então, duas leis podem conviver, mas quando há necessidade de uma prevalecer sobre a outra, amado, algo acontece que coloca uma acima da outra. Calma, fica comigo. Romanos 8, 1 e 2. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida se colocou acima da lei da morte e do pecado. Está falando de uma lei espiritual. Lei da morte e do pecado, lei do Espírito da vida. Quando há necessidade, a lei do Espírito da vida se estabelece. Em você, amado, vigora não mais a lei da morte e do pecado. Vigora em você a lei do Espírito da vida. Então, entendeu? Leis que estão em níveis diferentes. Vamos lá. Todo mundo concorda aqui que existe a lei da gravidade, não existe? Se eu pular daqui, vai acontecer o quê? Eu vou para o céu? Vou não, né? Senão a gente ia junto. Eu vou para baixo. Por quê? Existe uma lei que está atuando aqui, a lei da gravidade. Mas e quando Jesus andou sobre o mar? A lei da gravidade deixou de existir? Mas Jesus tinha que andar sobre o mar. E agora? Não obstante a lei, conflito de normas. Havia uma necessidade de algo espiritual acontecer, mas havia uma lei natural operando. O que aconteceu? Solução do conflito de normas. A norma maior precede a menor. A lei do Espírito da vida levantou Jesus da água. A lei da gravidade está lá, amado, mas ele andou. Pega isso, cara.
Pelo amor de Deus. Quando houver, meu Deus, quando houver necessidade, a lei do Espírito da vida vai se estabelecer acima das leis naturais. Meu Deus. Quando houver necessidade, amado, quando a situação te apertar, amado, ativa a lei do Espírito da vida. Uau! Meu Deus, que nem o Dr. Spock fazia. Diga para você mesmo, eu ordeno que a lei do Espírito da vida se manifeste aqui. Você conseguiu entender isso? Uma lei continuou existindo, amado. A lei da gravidade não foi retirada, tanto é que Pedro, que andou sobre a água para vir em direção a Jesus, porque ficou com medo, afundou. Então a lei da gravidade estava lá. Só que Jesus estava superando a lei da gravidade por causa de um propósito espiritual. Pega essa verdade nessa manhã. Todas as vezes que você tocar o seu propósito em Cristo, a lei do Espírito da vida vai sobrepujar todas as demais leis. Meu Deus! 1 Coríntios 2,13, disso também falamos. Não em palavras ensinadas por sabedoria humana. Você tem alguma dúvida? O que eu estou falando aqui, amado? Não é palavra de sabedoria humana? Não é. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estou te falando de um nível de inteligência, eu vivo isso constantemente no meu ambiente de trabalho. Situações em que naturalmente a gente não tem como resolver. E daí, não é porque eu sou mais bonito, mais inteligente, não, amado. Eu estou olhando aqui assim, daqui a pouco vem discernimento. Rapaz, por que a gente não faz assim? Aconteceu recentemente. E aí os outros generais estavam sentados, olharam para mim e falaram assim, rapaz, como é que você viu isso? A gente não estava vendo? Eu falei, pois é. Então, eu sei de onde veio. Eu estou falando de você, amado, amanhã no seu trabalho. Que tal? Amanhã. A gente falou sobre isso ontem à noite. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no vosso meio. O que a gente está fazendo aqui, amado, é se sintonizando, mexendo o dial do rádio. Show, aleluia, palavra de salvação. A gente está se sintonizando com o mundo espiritual, porque amanhã... eu estou te falando, amado, amanhã... E você vai chegar no seu local de trabalho, amado, você vai ter reuniões naturais, mas a lei do Espírito da vida vai estar lá. Valendo mais forte que a lei da morte do pecado. Valendo mais forte que a lei da falta, que a lei da miséria. Estou com vontade de correr. Meu Deus do céu. Pois o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não, eu vou te mostrar um negócio que está aqui dentro que você ainda não viu. Olha só, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos nele. Eu não sei se você já pensou nisso, mas vamos dar outro exemplo do negócio do Qubit rodando aí, que você viu, não é? A palavra de Deus diz que Jesus está sentado nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai. E diz que nós estamos com Ele, assentados em Cristo. Ué, mas você está aqui sentado na igreja. Como é que você está sentado na igreja, sentado lá? Está entendendo, amado? Não é que você entende a mente de Cristo, não, você tem a mente de Cristo. Agora pense comigo, como é que Jesus andava na terra, amado? Como é que a mente dele funcionava? E Tiago, João, está acabando o pão. E agora? Não, vamos lá para a multiplicação dos pães. Olha, Jesus, tem mais de 5.000 pessoas aqui. Vamos mandar eles embora. Não tem o que comer aqui não, aqui é deserto. Jesus vira para eles e fala o quê?
Dê vocês a eles de comerem. Não, peraí, Jesus. Você percebe que Jesus estava testando eles, ativando eles nesse lugar do espiritual, onde não há falta. Amado, sério mesmo, pense comigo, sério. Você acha que Jesus andava sobre a terra enquanto foi homem aqui na terra, preocupado se ia faltar alguma coisa? Não, seja sincero, nem uma vezinha. E Jesus ficava preocupado, mas se ia pegar uma gripe, vou pegar uma gripe amanhã, estou sentindo que estou ficando com o peito cheio. Eu acho que amanhã não vai dar para ir na igreja não. O camarada já falta na igreja antecipadamente. Ele já tira a falta antes. Ô pastor, eu ia cantar, mas não vai dar não. Estou tossindo. Já. Mateus, cancela o sermão do monte. Estou com uma enxaqueca horrível hoje. Foi assim? Diga, nós temos a mente de Cristo. Diga, nós temos acesso à forma como Jesus pensava. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nós temos acesso à forma como Jesus pensava, amado. Você está entendendo, amado? Cara, vamos lá. Vocês precisam pegar esse negócio, gente. Pelo amor de Deus. Jesus na frente do túmulo de Lázaro. Tira a pedra. Pastor Anderson, fala com Jesus aí, meu. O cara já morreu faz 3 dias, está fedendo. Tira a pedra. Eu acho que Jesus teve que falar umas 3 vezes. Porque o povo ficou meio assim. Será que sim? Será que não? O que esse cara está querendo fazer? Vai escandalizar o povo. Tira a pedra. Tirou a pedra. Pai, eu te agradeço porque você me ouve. Aliás, você sempre me ouve. Que tal eu e você fazermos essa oração hoje? Porque você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você pode orar como ele orava. Diga assim, Pai, obrigado, porque você sempre me ouve. Meu Deus do céu. Mente de Cristo, amado. Mente de Cristo. Oh, aleluia. Nós temos a mente de Cristo. É por isso, amado, que nós somos um com Ele. Está entendendo por que as coisas espirituais elas transcendem? É porque a gente às vezes pensa no espiritual com a nossa limitação natural. Tentando entender as coisas, tentando entender que Deus é, já foi e será. É difícil de entender, não é? Deus já esteve no futuro. E Ele já preparou no futuro aquilo que eu vou receber. Então quer dizer que amanhã já tem uma boa notícia esperando? Quer dizer que amanhã já tem uma boa notícia esperando? O grupo de louvor pode vir aqui? Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, ha 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 ha. Ei! 1 Coríntios 3, 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. É por isso, amado, que a palavra de Deus diz que nós somos um. Somos um com Ele. Como que pode isso acontecer, amado? Por causa do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não existe distância. Vou te dar só mais uma. Eu sei que você já está bem aleluiado, vou te dar mais uma. Olha só. Cristo é o cabeça. O cabeça está onde? Está sentado nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 1 que os seus pés estão na terra. Ele pôs todos os principados, potestades, poder e domínio debaixo dos seus pés. Essas entidades malignas estão na terra. Se a cabeça está no céu e o pé está na terra, o que tem no meio do caminho? O corpo. Quem é o corpo?
Então diga comigo assim: eu sou a ponte que liga o cabeça até a terra. Eu sou a ponte, amado. Você é a ponte. É você que traz o espiritual para o natural. É você que traz o espiritual para a sua casa. É você que traz o espiritual para a sua família. É você que traz o espiritual para o seu trabalho. É você que traz o espiritual para as suas coisas. Para aquilo que você faz, amado. O espiritual agindo junto com o natural. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado por essa palavra.